Na aula de hoje, vou te ensinar um método prático para determinar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o máximo divisor comum, que é o MDC, de dois ou mais números. Eu também trouxe algumas questões contextualizadas, porque mais do que aplicar a técnica, é importante que você saiba identificar em qual momento utilizar o MMC e ou o MDC. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático e esse canal foi criado para te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. O MMC, mínimo múltiplo comum dos números 50, 75 e 80 é. Para a gente resolver essa questão, eu vou utilizar um método prático, muito eficiente, para a gente determinar o MMC de 3 ou mais números. Então, a gente vai pegar lá os números 50, 75 e 80 e fatorar esses números simultaneamente. É importante que você saiba o que é um número múltiplo, né? Então, os múltiplos de 50, 50, 100, 150, reticências. Os múltiplos de 75, 75, 150, 225, reticências. E os múltiplos de 80, é o número 80, 160, 240 e assim sucessivamente. Para a gente fatorar os números, é importante que você saiba aí quais são os números primos, né? Ou pelo menos como que a gente forma esse conjunto. O conjunto dos números primos é o conjunto de todos os números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, quais são esses números? O 2, o 3, o 5, 7, o 11, 13 e assim sucessivamente. Então, a fatoração, gente, consiste em começar dividindo aqui pelo menor primo. Claro, a gente vai observar se esse primo, o menor deles no caso é o 2, ele divide pelo menos um desses fatores. Nesse caso divide, porque tanto 50 quanto 80 são números pares, né? Então, começo dividindo aqui por 2, olha. 50 dividido por 2, 25. 75 não é divisível por 2, eu mantenho 75. E 80 dividido por 2 é 40. Eu ainda posso continuar dividindo por 2. 25 dividido por 2. Eu vou manter o 25, tendo em vista que o 25 é um número ímpar. 75 dividido por 2, eu mantenho 75. E vou dividir 40 por 2, isso dá 20. Eu ainda posso continuar dividindo por 2. O 25 ele não é divisível por 2, mantenho 25. Pelo mesmo motivo, eu mantenho 75 e 20 dividido por 2 dá 10. Ainda é possível dividir por 2, 25 por 2. Eu mantenho 25, 75 por 2, mantenho 75 e 10 dividido por 2 dá 5. Percebam que eu já não consigo dividir nenhum dos fatores por 2. Eu vou testar o próximo número primo, que é o 3. O número 3 divide pelo menos um desses fatores? Divide. Então, pegando aqui e dividindo por 3, olha, eu mantenho 25. 25 ele não é divisível por 3. Entretanto, 75 dividido por 3 dá 25. Então, 25. E o 5 não é divisível por 3, eu mantenho 5. O 3 já não divide nenhum fator dessa linha aqui. O próximo número primo que eu vou pegar é o 5. Olha. Percebam que o 5 ele divide todos os três números. 25 dividido por 5 é 5. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Vou dividir por 5 novamente. Vou ficar com 1, 1 e 1. A fatoração ela termina aqui. E o mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses fatores primos que nós encontramos aqui. Olha. Então, só multiplicar esses números. Quando vocês multiplicarem, acreditem, isso aqui vai dar 1.200.
alternativa correta, portanto, vai ser a letra D. O máximo divisor comum entre os números 12, 20 e 24 é. Essa questão está interessada no MDC, no maior divisor comum entre os números 12, 20 e 24. Gente, só para a gente entender, antes de eu explicar aqui o método prático para a gente calcular o MDC, vamos calcular aí os divisores de cada um desses números. Olha, os divisores de 12 são aí, ó, o número 1 divide o 12, o número 2, o número 3 também, o número 4, o número 6 e o número 12. Esses são os divisores do número 12. Os divisores de 20, do número 20, são o número 1, o número 2 também divide o 20, o número 4, o número 5, o número 10 e o próprio número 20. Os divisores de 24, os números que dividem o 24 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12 e o número 24. Percebam o seguinte, gente, que o maior divisor comum entre esses três números, olha que eu coloquei de forma explícita os divisores de cada um desses números. Percebam aí, olha, que a gente tem o 4 como sendo o maior divisor comum. Então, tem o 4 aqui que divide o 12, divide o 20 e também divide o 24. Percebam que esse é o maior divisor comum aos três números simultaneamente. Existem outros divisores? Existem. O 2 ele é comum a todos eles. O número 1 também, né? Ele vai dividir qualquer número. Mas percebam que o maior divisor comum é o 4. A gente vai precisar fazer sempre dessa forma? De jeito nenhum. Existe um método muito eficiente e prático para determinar o MDC de 3 ou mais números. E é muito similar ao do MMC. De novo, olha, vou colocar o 12, o 20 e o 24 e vou fatorar esses números aqui, olha, simultaneamente. Só que vai ter uma pequena e importante diferença. No MMC, a gente dividia pelos fatores primos se apenas um dos números já fosse divisível por aquele número, né? Nesse caso, a gente vai pensar aí, olhar de novo para o conjunto dos números primos, lembrar deles, né? 2, o 3, o 5, enfim, 7. E a gente vai pensar no fator primo que divide os três números simultaneamente, começando sempre do menor para o maior. Então, vou pegar o 2 lá. Ó. O número 2, ele divide o 12? Divide, porque o 12 é um número par. Divide o 20? Também divide o 20. Divide o 24? Também divide o 24. Então, vamos começar aqui por 2, olha. Então, 2 vai dividir os três fatores. Então, aqui eu vou ficar com 6, 10 e 12. O 2 continua dividindo os três fatores? Sim, continua. Então, vou dividir por 2 aqui de novo. Vou ficar com 3, 5 e 6. Percebam que o 2 ele já não divide os três números simultaneamente, né? Essa é a importante diferença. Eu só estou pegando aqueles números primos que dividem os três números simultaneamente. O 2 já não divide. O 3 também não vai dividir, porque o 3 não divide o 5, por exemplo. O 5 também não vai servir, porque ele não divide o 3 nem o 6. Percebam que a fatoração ela termina aqui. A partir do 7, olha, o 7 já é maior que os fatores que estão nessa linha aqui. Então, não vai dividir mesmo, a gente já para a divisão aqui. O MDC nada mais é do que o produto desses números. Olha. 2 vezes 2 dá 4. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Uma escola de ensino fundamental tem 3 turmas de 9º ano, compostas por 20, 24 e 28 estudantes. No final do ano, será realizada uma gincana
entre as 3 turmas, de modo que todos os estudantes participem. As equipes devem conter a mesma quantidade de estudantes e pertencer à mesma turma. Quantas equipes poderão ser formadas com um número máximo de estudantes? É importante aqui a gente ser capaz de interpretar que a questão espera que a gente calcule aí o MDC entre os números 20, 24 e 28. Ou seja, eu quero formar grupos na sala com a maior quantidade de pessoas possível em cada grupo. Essas quantidades precisam ser iguais, né? Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira turma. Então, para isso, olha, vamos calcular aí o MDC de 20, 24 e 28. Percebam o seguinte, que a gente começa sempre fatorando pelo menor número primo, e a gente observa se esse número primo ele divide os 3 números simultaneamente. Isso é importante também. O número 2, que é o menor primo, ele divide. 20 dividido por 2 vai dar 10. 24 dividido por 2 dá 12, é divisível por 2, né? E 28 dividido por 2 dá 14. O 2, ele ainda divide os 3 números. Então, vou ficar com 5, 6 e 7. Percebam que a divisão ela termina aqui. O 3, o 5 ou qualquer outro número primo não vai dividir simultaneamente esses 3 fatores. Percebam que o 5 já é um número primo e o 7 também, né? Eles só possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, o MDC desses 3 números é 4. Então, o MDC de 20, 24 e 28 é 4. Ou seja, para eu ter quantidades de grupos aí, de equipes com a mesma quantidade de pessoas, essa quantidade ela tem que ser a maior possível, cada grupo aí, olha, vai ter que ter necessariamente 4 pessoas. Esse é o MDC, é o maior divisor comum, né? As equipes devem conter a mesma quantidade de estudantes e permanecer na mesma turma. Quantas equipes poderão ser formadas com um número máximo de estudantes? Beleza. Como que a gente vai finalizar a questão? Vamos supor que a gente tem a primeira turma aí, ó. Então, a primeira turma, ela tem 20 alunos. Então, se eu pegar 20 e dividir 20 por 4, isso aqui dá 5, olha. Então, vou formar na turma 1 5 equipes. E cada equipe tem 4 alunos. Então, em cada equipe 4 alunos, eu vou ter formado lá 5 equipes. Na sala 2, eu vou pegar 24 e vou dividir por 4 também. Fazendo essa divisão, a gente encontra 6. Então, a sala 2 ela vai fornecer aí, olha, 6 equipes. E as equipes também têm a mesma quantidade de pessoas, olha, 4 pessoas. E a sala 3, por sua vez, vai pegar 28, dividir por 4, isso vai ser igual a 7. Então, vou ter 7 equipes na sala 3 e cada equipe também com 4 pessoas. Então, esse é o número máximo de pessoas que eu consigo colocar por equipe para que não sobre ninguém, né? Para que eu consiga fazer essa divisão na sala 1, na sala 2 e na sala 3. Beleza? O exercício está interessado, olha, na quantidade de equipes que é possível formar. Então, só somar isso aqui, olha. 5 mais 6 é 11, mais 7, 18. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Em uma escola técnica, as aulas do curso de mecânica automotiva acontecem de 3 em 3 dias. As do curso de eletricista predial acontecem de 5 em 5 e as do curso de automação são de 10 em 10 dias. Se hoje os 3 cursos tiveram aula, quando terão juntos novamente? Questão interessante e simples.
Só que é importante que você entenda que a questão está esperando aqui que a gente calcule o MMC entre os números 3, 5 e 10. Né? Eu quero o próximo dia comum em que essas aulas elas acontecerão no mesmo dia. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é calcular aí o MMC dos números 3, 5 e 10. E para isso, a gente vai fatorar esses números aqui, olha, simultaneamente. 3, 5 e 10. Vamos fatorar os números aí, ó. Então, fatorando, olha, por 2, eu fico com 3, 5 e 5. Porque 10 dividido por 2 é 5. Foi o único fator que eu dividi aqui, né? Eu não consigo dividir mais nenhum desses números por 2. O próximo número primo, então, é o 3. Olha. 3 dividido por 3 é 1. Vou manter o 5 e o 5. E o próximo número primo aqui é o número 5. Vou ficar com 1, 1 e 1. A divisão ela termina aqui. E o mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses números. Olha. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Então, essa aula ela acontecerá no mesmo dia, 30 dias depois. Então, vamos analisar as alternativas aí. Olha. A alternativa correta vai ser a letra C. Os 3 cursos terão aulas juntas novamente em 30 dias. Pode marcar a C aí. Questão interessante, só ter muita atenção para fazer a interpretação correta dela. Beleza? Bora continuar. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Dessa forma, você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais alguns problemas. Em uma cidade, 240 guardas municipais e 180 bombeiros civis precisam fazer um curso de salvamento de pessoas em locais precários. Para tanto, todos os profissionais serão divididos em equipes contendo guardas e bombeiros, de modo que todas as equipes tenham o mesmo número de guardas e o mesmo número de bombeiros. Qual o valor máximo de equipes que se podem formar para a realização desse curso? Como a gente tem que dividir de maneira igual, aí, proporcional, o mesmo número de guardas e o mesmo número de bombeiros por equipe, o que eu vou precisar fazer é calcular o MDC desses dois números, de 180 e 240. Então, lembra lá, no MDC, a gente vai começar aí sempre testando o menor número primo, e para o MDC, esse número primo tem que dividir os dois fatores simultaneamente. Muita atenção aí. Então, vou começar dividindo por 2, porque 180 dividido por 2 é 90, e 240 dividido por 2 é 120. Por 2 novamente, fico com 45, 120 dividido por 2 é 60. Vou continuar dividindo por 2. Não, porque o 45 ele já não é divisível por 2. E para a gente continuar a divisão, tem que ser com um fator primo que divide os dois números simultaneamente. O próximo número é o 3. 45 por 3 dá 15, 60 por 3 dá 20. Dá para continuar dividindo por 3? Apesar do 15 ser divisível por 3, já não vai servir para a gente, porque o 20 não é divisível. O próximo número é o 5. 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. A divisão ela termina aqui e o MDC, o máximo divisor comum, vai ser 60. Então, a alternativa correta de fato é a letra D e é 60. Só queria aproveitar a questão para vocês entenderem como vai ser distribuída aí essas equipes aí, né, formadas por bombeiros e por guardas municipais. Então, vou ter lá 60 equipes. Só que tem que ter a mesma quantidade de bombeiros e de guardas municipais por equipe. Então, para a gente determinar quantos guardas municipais, por exemplo,
vão estar em cada uma dessas equipes, eu pegaria 240 e vou dividir pelo MDC que nós encontramos, 60, olha. 240 dividido por 60 dá 4. Ou seja, por equipe aqui, olha, eu vou ter 4 guardas municipais nessa equipe, 4 nessa, e assim sucessivamente 4 aqui. Agora, pensando aí, olha, nos bombeiros civis, para eu saber a quantidade de bombeiros civis que vai aparecer em cada equipe, o que eu preciso fazer é pegar 180, dividir pelo máximo divisor comum, que é 60, isso dá 3. Então, vão vir 3 bombeiros civis aqui, 3 aqui, e assim sucessivamente, né? Então, a questão poderia ter perguntado, né? Cada equipe vai ser composta aí por quantas pessoas? 7, sendo que 4 são guardas civis e 3 são bombeiros, beleza? Mas como ele quer saber a quantidade de grupos, de equipes, a alternativa correta de fato é a letra D. Bora continuar. 2 despertadores são colocados para tocar. Um deles a cada 5 minutos e o outro a cada 7 minutos. Em um determinado instante, eles tocaram simultaneamente. Após quantos minutos eles tocarão simultaneamente pela 5ª vez após esta inicial? Percebam, gente, que questões que falam assim, olha, determinado despertador toca de 5 em 5 minutos, o outro de 7 em 7. Em determinado instante eles tocaram juntos. Depois de quanto tempo isso vai acontecer novamente? Está relacionado aí com MMC, mínimo múltiplo comum, né? Eu estou interessado num próximo número comum a esses dois, especificamente aqui, olha, 5 e 7. Então, vamos calcular aí, olha, o MMC de 5 e 7. O mínimo múltiplo comum de 5 e 7, como eles são fatores primos, vai ser só multiplicar esses números aqui, olha, vai dar 35. Vocês vão perceber isso, ó, quando vocês tentarem fatorar, não dá para dividir por 2, não dá por 3, vai ser o próprio número 5, que é o número primo, fica 1 e 7, e o 7 fica 1 e 1. Por isso, quando a gente multiplica, a gente encontra aqui 35. Então, 35 minutos depois, esses despertadores, eles voltam a tocar juntos novamente. Só que presta atenção, olha, a questão falou, ela quer saber exatamente quanto que eles vão tocar juntos pela 5ª vez. Então, 35 minutos depois, é a primeira vez que eles vão tocar juntos. Como eu quero a 5ª vez, a gente vai multiplicar aqui, olha, 5 vezes 35. Aí 5 vezes 30, a gente sabe aí que é 150, 150, mais 5 vezes 5 vai dar 175 minutos depois. A alternativa correta é a letra A. Em uma data comemorativa, Senhor Damião decidiu montar saquinhos de guloseimas para distribuir às crianças vizinhas. Para isso, tinha disponível 300 balas, 90 paçocas e 150 pirulitos. Damião decidiu que cada saquinho devia conter balas, paçocas e pirulitos, distribuindo cada tipo de doce igualmente entre os saquinhos e sem que haja sobra de qualquer quantidade de doces. Decidiu ainda que distribuiria a maior quantidade possível de saquinhos. Cada saquinho terá então as seguintes quantidades de balas, de paçocas e de pirulitos, respectivamente. Então, quantidade de balas, de paçocas e de pirulitos. Então, percebam que é uma divisão, e essa divisão ela não pode deixar resto, né? Eu quero aí separar em saquinhos na maior quantidade possível. Então, nosso objetivo aqui, de novo, vai ser calcular o MDC dos números 300, 90 e 150. Então, o MDC, olha, de 300, 90 e 150 vai ser, vamos fatorar simultaneamente esses números,
Percebam que o 2 é um fator, é um número primo que divide esses três números, tendo em vista que todos eles são pares. Então, aqui vai ficar 150, por 2, 45, por 2, 75. O 2 já não divide esses três números simultaneamente, mas o 3 divide. 150 dividido por 3 dá 50, 45 por 3 dá 15 e 75 por 3 dá 25. O 3 já não divide os três fatores simultaneamente. O próximo número primo é o 5. 50 dividido por 5 dá 10, 15 por 5 dá 3 e 25 por 5 dá 5. O 5 já não serve porque ele não vai dividir o 3. E como o 3 é um número primo, a divisão, a fatoração, ela termina aqui. Então, o máximo divisor comum vai ser o produto desses números aqui, olha. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, esse é o máximo divisor comum. O que esse máximo divisor comum trouxe de informação para a gente? Que eu vou dividir, conseguir separar aí, 30 saquinhos. O primeiro saquinho, o segundo, terceiro, e assim sucessivamente. É um divisor comum a eles aí. Só que a pergunta não é essa. Ele quer saber quantas balas, quantas paçocas e quantos pirulitos terão em cada um desses saquinhos. Então vamos lá. Vamos ver quantas balas vai ter a gente vai conseguir acomodar em cada um desses saquinhos aqui, de tal forma que não sobre resto. Então, só fazer a divisão, olha, pegar 300, que é o total de balas, e dividir pelo máximo divisor comum. Porque o máximo divisor comum vai conseguir dividir esse resultado aqui, vai me dar a menor quantidade de balas possível para eu conseguir distribuir de maneira igual entre esses saquinhos aí. Beleza, dividido por 30 aqui, gente? O máximo divisor comum é 30. 300 dividido por 30, olha, vai dar 10. Posso cortar esse zero com esse zero. 30 dividido por 3, 10. Então, em cada potezinho desse aqui, vou ter 10 balas. Então, aqui são as balas. Ó. Balas, balas. Nos 30 potes, eu vou conseguir colocar 10 balas em cada um. Agora, usando o mesmo raciocínio aí, para as paçocas. Vou pegar 90 e vou dividir 90 por 30. 90 dividido por 30, olha, corto o zero com zero, 9 dividido por 3 é 3. Então, de paçoca, eu vou ter 3 em cada pote. Paçoca é 3. Beleza. Agora, eu vou determinar aí a quantidade de pirulitos em cada um desses saquinhos. Eu vou pegar 150 e vou dividir 150 por 30. Posso cortar esse zero com esse zero. 15 dividido por 3 dá 5. Então, em cada potezinho desse aqui, eu vou ter 5 pirulitos. Então, fica ligado aí, 10 balas em cada saquinho, 3 paçocas e 5 pirulitos. Então, vamos encontrar a alternativa correta aqui. 10 balas, 3 paçocas e 5 pirulitos. Como ele quer, respectivamente, balas, paçocas e pirulitos, a alternativa correta vai ser a letra E. Questão muito interessante. Bora continuar. 3 lâmpadas piscam em intervalos regulares. A primeira a cada 15 segundos, a segunda a cada 20 segundos e a terceira a cada 25 segundos. Em um dado momento, as 3 piscaram no mesmo instante. Depois de quanto tempo as lâmpadas voltarão a piscar simultaneamente? Problema clássico que envolve mínimo múltiplo comum, MMC. Eu quero saber qual vai ser o próximo instante comum que essas 3 lâmpadas voltarão a piscar simultaneamente. Então, vamos calcular aí o MMC dos números 15, 20 e 25. Para isso, eu vou fatorar simultaneamente esses números aí. Vou colocar lá 20, 15 e 25. A ordem aqui ela não altera nada, viu? Não tem problema nenhum a gente mexer com essa ordem. Então, vamos fatorar esses números aí simultaneamente. Vou começar pelo menor primo, que é 2. 2, fico com 10, 15 e 25. Ainda consigo dividir por 2. Fico com 5, 15 e 25.
próximo número primo que a gente vai utilizar é o 3. 5 dividido por 3, eu mantenho 5, não é divisível. O 15 é divisível, vem para cá o 5. E o 25 eu mantenho também. Agora, por 5, fico com 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses números, desses fatores primos que nós encontramos aqui. Ó. Então, multiplicando, olha, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 5, 300. Esse 300 que nós encontramos é 300 segundos depois. Percebam que a resposta, parte dela está em minutos, né? Em alguma das alternativas, e outra parte está em segundos. Então, vou ter que transformar 300 segundos em minutos. E para isso, a gente precisa lembrar que 1 minuto é uma coisa que 60 segundos. Então, para eu determinar o tempo aí em minutos, eu vou pegar 300 e vou dividir 300 por 60. E 300 dividido por 60, olha, posso cortar esse zero com esse zero, 30 dividido por 6 dá 5. Então, vai voltar a piscar juntas novamente aí, ó, 5 minutos depois. Alternativa correta, letra D. Questão legal, né? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou aí de alguma forma, pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então valeu aí, tamo junto, até a próxima.